André Fernando, pode dividir tela, nós vamos falar de um assunto muito sério. Morreu uma criança nesse final de semana aqui em Porto Velho, vítima de afogamento. O André Fernando está no Corpo de Bombeiros e nós vamos falar e trazer um alerta para você sobre isso. Nesse período, André, muitas crianças, muita gente vai para banho e banho em rios. E aí é o problema, porque você nunca sabe o que pode acontecer por causa da profundidade e tudo mais. Me parece que é isso que aconteceu. Uma criança foi atraída para um banho no Rio Madeira e de repente perdeu a vida aqui dentro da cidade, no Rio Madeira, né? Primeiramente, bom dia, Alessandro Lubiana. Foi isso mesmo, esse fato aconteceu esse final de semana aqui na cidade de Porto Velho. Mas quem vai estar conversando comigo sobre esses riscos, sobre esses cuidados que a população deve ter, principalmente nesse período agora de seca e de calor, que a população aproveita para dar uma refrescada procurando os rios, os balneários, é o Coronel Leal, que ele é o coordenador de operação do Corpo de Bombeiros. Coronel Leal, final de semana, infelizmente, um trágico acidente com uma criança de 11 anos. Primeiramente, bom dia. Bom dia, André, bom dia a todos os telespectadores, né? Infelizmente, mais uma tragédia, né? Essa época do ano, como foi bem colocado, na nossa região se forma várias praias nos rios aí e a população tende a se deslocar para esses locais e infelizmente não atentam para a segurança, às vezes envolve bebida com crianças e acaba se transformando em tragédia. Então a gente orienta para tomar cuidado, olho vivo nas crianças, evite ir para esses balneários desconhecidos, porque perder um ente querido é um trauma que fica pro resto da vida, né? Coronel, quando a gente fala em balneário, é esse balneário ou é parte dos rios, vamos dizer assim, que secam e acontece essas praias, a população acaba aproveitando esses locais para curtir, para acampar com a família? Olha, a maioria dos acidentes envolvendo afogamento ocorre em pescarias, né, em acampamentos, locais de praias que se formam em algum sítio, em alguma situação que a população vê como êxito aproveitar aquele local ali para fazer uma confraternização familiar, enfim, não toma os devidos cuidados, não conhece bem a região, o local e acaba acontecendo essas tragédias. A gente tem acompanhado aí no estado, né, um índice de afogamento muito alto. O ano passado foi em torno de 40 afogamentos, né? Esse ano está um índice baixo ainda, mas nós estamos começando o período verão bravo, amazônico, quando os rios secos formam praias, então a tendência é ter um aumento nesse tipo de ocorrência. Então a gente orienta para os cuidados necessários que as famílias, ao se deslocar para esses locais, cuidem dos seus filhos, evitem bebida alcoólica, né? Se for criança pequena, que esteja com boias, né? Coletes, para evitar esse tipo de tragédia que aconteceu no último final de semana. Se criam vários balneários pelo Rio Madeira, outros rios que são afluentes aqui em Porto Velho. Mas esses balneários particulares, existe alguma legislação que seja necessário ter um guarda-vidas, um salva-vidas lá para ter um cuidado, para ter vamos dizer assim, um cuidado maior com as pessoas que lá estão? Olha só, André, nesse período do ano surgem centenas de balneários, entendeu? Muitos até clandestinos. Alguns já são tradicionais, né? Alguns tomam medidas de segurança, colocando guarda-vidas lá para cuidar dos seus banhistas, outros não. Infelizmente não há uma legislação específica determinando uma quantidade de guarda-vidas que deveriam ter cada local desse, desde que ele seja legalmente registrado com CNPJ, nem todos têm, né? Então surgem vários nessa época do ano, em vários locais do estado, é só os rios baixarem, o pessoal está colocando um som, vendendo uma bebida, então foge bastante ao acompanhamento. Então a gente tem orientado através da mídia, a gente até agradece esse espaço, né, para que a população tome cuidado, entendeu? Vá para um local que realmente tenha segurança para os seus entes queridos, que você vai lá confraternizar, para confraternização não se tornar tristeza, como foi o caso desse último final de semana. Mudando um pouco de assunto, Alessandro Lubiana, esse final de semana eu estive em Ji-Paraná, fui acompanhar
a Expogip inclusive que a Rede TV transmitiu, e na viagem eu percebi que ao longo da BR tem vários focos de incêndio. Como é que está esse índice de incêndio nessa época agora aqui no estado de Rondônia? É outra problemática que a gente tem enfrentado, né, e estamos trabalhando pesado na questão da prevenção, orientando a população para queima zero. Nessa época do ano não se queima nada, nem o lixo do quintal, né, para que a gente evite o mal que essas queimadas nos causam, né? Além do aumento de doenças respiratórias, o meio ambiente fica totalmente agredido, né? Fechamento de aeroportos, como já tivemos aqui, enfim, uma série de coisas ruins que as queimadas trazem. E nas estradas, principalmente, aumenta o risco de acidentes, porque a visibilidade fica prejudicada, né? A Polícia Rodoviária Federal é parceira do Comitê de Prevenção de Combate, de Prevenção e Combate a Queimadas. Nós temos conversado, nós temos reunião marcada com os 28 órgãos do comitê para traçar estratégia para diminuir esses incêndios nessa época do ano tão comum. E dia 2 de julho é o Dia Nacional do Bombeiros e várias atividades são realizadas. E uma dessas vai ser a Corrida do Fogo que vai acontecer toda semana, é isso? Olha só, aproveitando esse espaço aqui, convidar todos, atletas e atletas de final de semana, quem não é atleta, para prestigiar a nossa 16ª Corrida do Fogo, que ocorrerá no próximo sábado, largada aqui do Comando Geral a partir das 16h30, né? Faça a inscrição pelo site do CBMRO e venha prestigiar, porque é uma corrida já tradicional que envolve a família. O ano passado deu mais de 800 pessoas aqui e esse ano a gente quer aumentar esse número de participantes, então todos estão convidados. Agradeço, coronel, pelo tempo dispensado à equipe. E uma dessas atividades foi uma exposição que aconteceu no Porto Velho Shopping, para mostrar para a população, aproximar um pouco mais da população, a conhecer o trabalho do Corpo de Bombeiros. E quem esteve presente lá foi o repórter Ju Lauriano. 2 de julho é o Dia Nacional do Corpo de Bombeiros e para celebrar a data, várias festividades são programadas pela corporação. Uma delas é a 4ª edição da exposição temática que foi realizada no Porto Velho Shopping, na capital. O Comando Geral estipula e implanta uma série de eventos que a gente faz durante o mês de julho como um todo. Nós temos a Corrida do Fogo, e nós temos essa exposição aqui no shopping, que é dos nossos materiais, algumas das atividades que fazemos. Na verdade, interação com a comunidade para elas verificarem o que a gente faz no dia a dia, né? Nós temos viaturas, nós temos equipamentos, nós temos uma exposição com várias miniaturas das nossas viaturas, nós temos um stand onde o pai pode levar o seu filho para fotografar com os uniformes do bombeiro. Nós temos uma escalada que as crianças gostam muito, com toda a segurança, feita pelos nossos alunos a sargentos. A exposição tem também uma função pedagógica. Os pequeninos aproveitaram para aprender e se divertir ao mesmo tempo. A grande maioria das crianças tem um sonho de ser bombeiro, né? E a gente propicia a eles, né, nessa exposição aqui, vários dos nossos equipamentos, fotografias com uniformes do bombeiro, para alimentar esse sonho, né? Porque o bombeiro é uma profissão muito respeitada e as crianças gostam muito. O coordenador de operações compara o número de afogamentos e queimadas entre o ano passado e este ano. Geralmente essa época do ano é uma época em que as demandas elas aumentam naturalmente por causa do tempo seco, a grande quantidade de balneários, né? Nós tivemos muitos afogamentos no ano passado, esse ano um pouco menos, mas já no quesito queimadas em fogo no mato, a gente está tendo uma demanda um pouco maior do que o ano passado. As orientações para mais cuidado para a preservação da vida nessa época do ano são reforçadas pelo tenente. A gente tem feito uma campanha aí, Queimada Zero, porque isso gera uma série de problemas para a população, né? Muita fumaça, problema de saúde, enfim, agressão ao meio ambiente. E com relação aos afogamentos, as famílias têm que tomar o máximo de cuidado com as suas crianças e até os adultos também, para que a diversão não se torne uma tragédia.